Oi, Cláudio, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá, Cláudio, Chico, estão me ouvindo? Cláudio, eu tô esperando você entrar aqui comigo. Boa tarde, gente. Obrigada por estar entrando. Eu só tô aguardando o Cláudio se conectar aqui com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí se vocês estiverem me ouvindo bem. Oi, Josi. Tudo bem, Josi? Da 3M aqui participando com a gente, que bacana. Ai, quem que é essa Má 69? Oi, Adri, oi. Peraí que agora o Cláudio tá... Ah, Magar. Legal, Marcela. Só tô esperando aqui o Cláudio entrar. Tem um pouquinho de paciência, porque é a minha primeira vez que eu tô fazendo uma live. Então, tô aprendendo aqui. Cláudio Olá, entrou, que ótimo. Tá me ouvindo bem? tudo ótimo. E você? Tá me ouvindo bem? Tudo bem também. Já Com a confirmei aqui com o câmera pessoal. aqui para ficar bonitão? Isso. Aí. Ótimo. Eu tava É isso esperando aí. aparecer um chamado aqui, não apareceu nada, aí que eu entrei e vi que você já tava no ar aí. Faz tempo que você tá me esperando, não, né? Não, não, faz uns 2 minutinhos. Cheguei agora. Que bom, falei que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que agora é um novo mundo para muita gente, estamos aprendendo um monte de coisa nova. Obrigada por estarem aí entrando, a Josi da 3M, a Marcela de Facilities, o Ô, Chico. Josi, você é ponta firme, hein? Falou que ia e veio, hein? Legal. É, isso aí, muito bom. Legal. Bem, hoje nós vamos estar aqui conversando com o Cláudio e a gente está super feliz com essa oportunidade. Na realidade, o Cláudio fez um desafio para mim. Falou, Adriana, e aí, vamos bater um papo ao vivo? Vamos, assim, encarar de vez essa transformação digital? Eu falei, nossa, Cláudio, nunca fiz isso, tenho vergonha, como será que vai ser? Mas ele ficou me cutucando, não desistiu de mim. Eu falei, olha, então vamos nessa, vai. Então, graças a você, Cláudio, a gente está iniciando essa agenda, essa programação de lives e estamos começando com você. Então, eu super agradeço aí você não ter desistido, ter incentivado, porque é isso aí, realmente, né? A gente está vivendo muitas coisas novas. Então, antes de eu apresentar o Cláudio, aqui eu quero falar para as pessoas que nos seguem, ou até mesmo para quem tá participando dessa live sem conhecer o que é a Liu, né? Então, a Liu é uma consultoria com foco em diversidade e inclusão, e a gente trabalha vários recortes, a inclusão de gênero, de raça e etnia, de LGBTQ e também de pessoas com deficiência, né?
E essa crise bateu em cheio na gente, né? Porque todo o nosso trabalho é extremamente presencial, né? Muito personalizado, principalmente com as empresas e também com as pessoas físicas, né? No desenvolvimento, no recrutamento e na recolocação dessas pessoas. Então, essa crise, esse corona veio para tirar todo mundo da zona de conforto e colocar-nos aí em movimento para tentar coisas novas, né? Então, por isso, essa live, o nosso papo é sobre a quarentena, né? E como promover a equidade de gênero, que é um assunto tão nosso, né? Do dia a dia da Liu, para a gente trazer essa conversa aí para todo mundo. Então, nessa primeira live, a gente está com o Cláudio. Gostaria, então, Cláudio, que você se apresentasse. A gente já tem feito aí, a gente se conheceu há uns 2, 3 anos atrás, eu acho, né? Nesse movimento aí sobre o assunto de liderança feminina e equidade de gênero. Nós dois temos experiência no segmento automotivo, temos uma carreira parecida em áreas diferentes, mas dentro do mesmo segmento. Então, a gente teve uma afinidade muito grande. E eu queria que você se apresentasse aí, quem que é o Cláudio, que ele tem um programa, um canal, um site super bacana, que é o Macho do Século XXI, o macho que a gente realmente está precisando e buscando. Então ele vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá, Cláudio. Legal, Adri. Obrigado. Que bom que você aceitou o desafio. Estamos aqui juntos. Acho que a primeira coisa para falar, acho que para mim é bem significativo, imagino para você também, no sentido que a gente vai falar de equidade de gênero e vamos reunir visões femininas e masculinas, né? Se os homens são parte desse problema, e claro que são, a gente também tem que fazer parte da solução. Ô, Gui está entrando aí, Guilherme Gobato, muito bacana, que legal. Olha só, para quem não me conhece, eu vou contar muito rapidamente aqui a minha história, como a Adriana falou. Primeiro que a minha história tinha tudo para dar errado, né? Deu tão certo que virou livro, depois virou palestra, canal do YouTube. Essa história vai virar até um filme, depois, se der tempo, a gente conversa aqui sobre isso. Mas, enfim, tinha tudo para dar errado. Eu era aqueles caras criados numa cultura super machista mesmo, pra vocês terem uma ideia, morro de vergonha de contar isso. Para me redimir, eu faço palestra hoje para contar e conto aqui com vocês. Mas até os 38 anos de idade, eu nunca tinha fritado um ovo na minha vida. Então, imagina, essa história começou porque a minha esposa recebeu um convite para trabalhar no exterior e eu larguei minha carreira de executivo. Na época, eu já tinha mais ou menos dado uma pausa para empreender, tinha aberto um comércio e, de repente, veio esse convite. Enfim, eu aceitei, porque não tive coragem de dizer não para ela, porque ela teve, né, a vida inteira batalhou uma carreira internacional. Mas no final, vocês imaginam, um cara machista como eu era, né, nunca ter fritado ovo, de repente ficar em casa preso para cuidar de casa. Imagina, não sabia fazer nada. Cuidar de filho, eu fui aprender a cozinhar por conta da minha filha, enfim. Tinha tudo para dar errado. Que bom que deu certo, eu estou aqui. Mas antes da gente começar esse papo, Adri, a coisa que eu queria dizer, porque na verdade, assim, aconteceu comigo, eu acho que essa quarentena é uma oportunidade muito bacana para a gente refletir sobre as coisas, né? Eu brinco quando vou... Brincava, porque agora não dá para brincar mais. Eu brincava quando ia nas palestras e falava, olha, lógico que não dá para todo mundo virar dono de casa como eu virei, né? Mas vocês acreditam, tudo que eu estou dizendo para vocês é verdade. Mas para a gente viver algumas experiências e transformar. E agora o coronavírus botou todo mundo para dentro de casa e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente perceber uma série de coisas que, como homem, realmente, às vezes, não enxerga porque é cego, ou não quer enxergar, por preguiça, enfim. Mas eu tive que virar dono de casa para perceber uma série de coisas sobre gênero que as mulheres já nascem sabendo, mas eu precisei virar dono de casa para perceber uma série de coisas que estavam na frente do meu nariz e que eu não conseguia enxergar. Uhum. E, Cláudia, me conta uma coisa, como que você... Lógico que você já tem uma mentalidade agora bem mais adiantada, né, do que o do macho do século XX, né, que depois você vai explorar um pouquinho mais. Mas me conta, como que tem sido o seu dia a dia durante essa quarentena, né? O que você tem aprendido? Como que tem sido aí a sua rotina diária, os seus desafios? E se você está aproveitando esse momento para promover a equidade de gênero, que eu sei que você está. Mas conta pra gente.
Bom, primeiro, a primeira observação que eu vou fazer, né? De fato, eu saí do século XX, botei um pé no século XXI, mas eu tenho que ser muito honesto com vocês. Eu, o machista que tem dentro de mim todos os dias, né? A gente ouve falar, desconstruidão, tal, não tem nada disso. A gente tem que prestar atenção danada. Eu estou aprendendo a cada dia. E, de fato, a gente tem que se policiar muito, porque para começar a pisar na bola, não precisa fazer muita coisa. Você está falando de quarentena? A quarentena, para mim, primeiro que virou minha vida completamente de cabeça para baixo. Hoje, 28 de abril, é aniversário da minha filha. Primeiro aniversário que eu passo longe da minha filha. Voltando um pouquinho a história no tempo aqui, a minha filha mora no exterior, eu já passei por Singapura, como contei, depois fui morar nos Estados Unidos e hoje estou morando na França, part-time na França, até passo mais tempo aqui. Mas a minha família, minha filha ficou lá, a minha ex-mulher está lá também, então eu compartilho o meu tempo entre o Brasil e a França. E eu sempre me programo para poder estar, final de abril, eu passo março, abril, são meses que eu trabalho bastante aqui, março, mês da mulher, então eu me programo para estar no final de abril lá com a minha filha. E eu tinha passagem comprada, tudo, e não consegui falar com ela, enfim, o parabéns hoje foi pelo Skype, mas de qualquer maneira a gente tem que não só fazer escolhas, às vezes a gente não pode escolher, dessa vez eu não pude escolher, mas também estou aqui segurando a peteca, tem gente que precisa de mim aqui, meus pais já são idosos, então estou lá dando um suporte para os meus pais também, e eu tinha vindo para cá com a expectativa de fazer minhas palestras, como eu falei, eu trabalho bastante em março, que é o mês da mulher, consegui fazer alguma coisa, mas a maior parte do trabalho acabou não saindo, porque o comecinho de março foi bem quando a gente começou essa chegada com tudo aí do coronavírus, mas eu tenho sim aproveitado esse período de quarentena para rever uma série de coisas e, lógico, como você falou bem, né, Adriana, a gente tem que se reinventar. Então, eu estou propondo fazer conteúdos novos, isso aqui, as lives, às vezes não faço, eu tenho feito muito vídeo, eu tenho chamado isso de conversas da quarentena, conversado com pessoas interessantes, não só falar de gênero, embora sempre que eu posso eu acabo trazendo o assunto de gênero para a conversa, mas buscando histórias inspiradoras, não necessariamente de gênero, mas com certeza que tem a ver com inclusão, que tem a ver com inspiração, porque eu acho que também a gente precisa levar com um pouco mais de leveza esse assunto, enfim, levar um pouco a vida com leveza, porque, né, o que anda acontecendo por aí, não só em termos do problema de saúde que a gente tem, mas uma estabilidade política danada. Ninguém sabe como é que esse negócio vai terminar amanhã, como é que a gente vai sair, se vamos sair inteiro dessa, seja de saúde, seja economicamente, enfim. Eu acho que também vale a pena a gente trazer as histórias e principalmente trazer histórias que inspiram a gente. Mas já que a gente vai fazer esse bate-bola aqui, eu queria saber como é que você aí está se virando. Eu vou aproveitar o gancho. Hoje saiu uma matéria muito legal no Bom Dia São Paulo. Eu comecei a falar um pouco aqui do corona macho, né? Porque o personagem que surgiu, que ficou perdido em casa, o cara que nunca fez nada em casa, o cara que era mais ou menos como eu numa vida passada. E eu queria saber como é que vocês, Adriano, estão se virando em casa nessa coisa de quarentena. Tem corona macho na sua casa? As coisas estão rolando, tem equidade de gênero, tem corona filho, corona filha. Hoje o pessoal vai falar, tem corona filha também. Tem também. Como é que vocês estão lidando com essa questão aí? Pois é, uma grande novidade, né? Para ser também bastante transparente com quem está nos ouvindo, a primeira semana eu entrei num estado de negação, sabe? Porque a gente vinha assim pós a primeira semana ali de março, né? Dia da Mulher, onde a gente estava trabalhando assim freneticamente, e entre uma palestra, um bate-papo e uma reunião, eu vi as empresas falando, olha, Adriana, vamos remarcar a reunião, porque eu vou ter uma call agora sobre coronavírus.
Aí, olha, vamos mudar a data disso, vamos jogar um pouquinho mais lá para frente, ou vamos já antecipar essa palestra para a gente celebrar o Dia da Mulher, porque a gente não sabe como que vai ser lá para frente. E até então, né, tipo 5 de março, isso, 8 de março, eu não estava ainda entendendo tanto a gravidade, embora ouvindo, acompanhando, mas enfim, estavam lá naquele ritmo frenético ali. Aí, depois do dia 12, as escolas dos meus filhos colocaram, né, as crianças em isolamento, né, na casa. E aí, a primeira semana, eu continuei lá, trabalhando, fazendo meus contatos, e de repente, olhando os filhos, marido, cada um no seu celular, cada um no seu canto, e aquilo lá começou, de repente, me incomodar, e eu comecei a entender um pouquinho mais a extensão do corona. E eu falei, puxa, o negócio vai ser mais longo do que eu pensava. Não vai ser uma semana, 10 dias, não. A gente vai ter que fazer algumas mudanças, né? Nesse ínterim, a gente deu licença para a funcionária que nos ajuda aqui em casa. E aí eu falei, bem, gente, então vamos ter que dividir aqui, vamos compartilhar tarefas, né? Afinal, somos 4 em casa, que comem, que lavam, que sujam. Então, todo mundo vai ter que ajudar nas tarefas domésticas, né? Mas, de fato, começou assim um primeiro, segundo dia, só eu fazendo as coisas. E é engraçado, né? A gente mesmo tendo essa visão equitativa das coisas, a gente às vezes se vê nessa situação. Aí eu falei, não, pera um pouquinho. Olha que grande oportunidade que eu estou tendo para falar de equidade de gênero dentro da minha própria casa, onde eu tenho marido e um casal de filhos, né? E eu sei bem a diferença entre homens e mulheres. Então eu falei, olha, vamos falar, porque aqui todo mundo falou, vocês então lavam a louça, a gente cozinha. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos descobrir os talentos aqui que cada um tem, porque eu particularmente não gosto de cozinhar. E o meu marido e meu filho mandam muito bem, muito melhor do que eu. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, então, vocês topam, vocês cozinham, eu lavo roupa e a gente vai indo. Vamos dividir aí quem vai passear com a cachorra, cada dia vai ser um, né? Enfim, surgiu um certo estresse no comecinho, mas depois, com muita calma e muita leveza, que você comentou, Cláudio, as coisas começaram a entrar no eixo, sabe? Então, eu achei que foi muito importante, porque assim, eu não queria deixar de fazer as coisas do meu trabalho, sabe? Mas depois eu vi que não ia rolar trabalho também neste momento, né? A gente que trabalha com consultoria, com palestra, com treinamento, as empresas estavam todas dando férias coletivas, então eu falei, bem, eu acho que esse é um momento também para eu me olhar, uma oportunidade de estar mais perto dos meus filhos, de ter um cuidado e um aconchego maior, né? Que eu também sempre trabalhei loucamente, também mesmo na época de multinacionais, então eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Depois, na terceira semana, as escolas começaram já a mandar aula online, então foi melhor, porque aí as crianças começaram a entrar um pouco mais numa rotina, né? Um pouco mais de produção, embora eu acho assim, é lógico que o momento não é para cobrar tanta produtividade, né? Eu acho que o momento pede leveza, né? Pede uma boa comunicação. Então, é tudo isso que nós estamos aprendendo, né? E para mostrar que todo mundo é família real, né? Existem os desafios, os estresses, eu brinco, os spas, antes a gente respirar e voltar depois. Caiu, daqui a pouquinho ele tá voltando aqui, né? Então, deixa eu só ver se ele tá me pedindo aqui para entrar de novo, gente. Ainda não. Mas vamos continuar aqui. Vocês estão todos ouvindo bem, né? Quem quiser pode fazer pergunta, tá? O Gui já colocou aqui. Se vocês puderem colocar a pergunta dentro do ali, ó, daquele pontinho de interrogação, já entra aqui pra gente maior, assim a gente não se perde nos comentários, tá bom? Vamos só ver aqui que o Cláudio... Me conta aí um pouquinho de vocês aí, que vocês estão... Quais são os desafios que vocês estão enfrentando aí na quarentena de vocês, enquanto o Cláudio não chega aqui? Ah, o Cláudio está chegando aqui, peraí.
Joia, Guilherme. Peraí que o Cláudio já está voltando para cá. Não, o Cláudio ainda não voltou, viu, Guilherme? Só um minutinho. Eu dei aqui a entrada dele. Isso, ele está entrando aqui. Eu vi a pergunta do Guilherme, assim, a Lilo já é uma da próxima também. Deixa só o Cláudio chegar aqui, voltar, senão eu já respondo essa pergunta. O Cláudio está entrando aqui. Entrou, Cláudio? Voltou. Tá voltando. Beleza, Cláudio. Tá me ouvindo bem, Cláudio? Voltou. Legal, eu comentei aqui, mesmo tendo caído a sua conexão, eu continuei aqui com o pessoal falando como tem sido a minha rotina e a forma que nós estamos encontrando, né? Realmente de cada um trazer os seus talentos, o que tem vontade de fazer, o que gosta mais, ter uma boa negociação entre todo mundo e agir com leveza realmente, né? A Josi está comentando aqui que também teve que trabalhar. O Guilherme, deixa eu voltar aqui para eu pegar do Guilherme, porque o Cláudio continua aqui, ó. O Guilherme comentou que na casa dele tem uma boa divisão dos trabalhos domésticos, somos um casal homoafetivo e diálogo e planejamento dos dias tem ajudado muito. É isso mesmo, Guilherme, é bem por aí, né? Independente como seja a constituição familiar, é isso que precisa ter mesmo, né? Diálogo, empatia, porque todo mundo tem trabalho, todo mundo tem os afazeres da casa, seja com os filhos, seja com um pet, né? Então a gente tem mesmo. E essa é uma grande oportunidade, porque a gente não tinha esse hábito de trazer para os nossos filhos essa responsabilidade dos afazeres domésticos, né? Eu, por exemplo, eu tive uma criação que minha mãe cozinhava muitíssimo bem, mas ela, toda vez que eu chegava perto da cozinha, ela falava para mim, não, Adriana, não vai aprender a fazer nada, não, vai estudar e tal, e não tem que fazer. Então, eu realmente, gente, eu não sabia fritar um ovo. E eu nunca gostei. E confesso que também não gosto ainda, mas a necessidade nos faz, assim, aprender um monte de coisa, né? A Marcela está falando que divide tudo com os maridos, os filhos, e só... lá é só na base da greve. Bem, se isso funciona, vai assim mesmo, né, Marcela? Espera só um pouquinho que o Cláudio está tentando voltar aqui. Uma outra coisa que eu aprendi a lidar com o marido é o seguinte, descobri que o homem não gosta muito de surpresa. Então, eu tenho que negociar com uma certa antecipação com o meu, para falar o né, qual que vai ser a participação dele, o que ele vai fazer. Aí ele faz super direitinho, muitíssimo bem feito. Agora, o que ele não gosta é ser pego assim de sopetão para ele fazer alguma atividade. Voltou, Cláudia? Eu vou para a próxima aqui, porque eu já respondi algumas perguntas e comentários aí com o pessoal. Você está me ouvindo bem, Cláudio? Vou comentar só isso que o Guilherme pôs aqui, que eu acho muito bacana. Guilherme, você sabe que eu também estou sentindo isso, que ele falou que até a relação, né, fica mais estreita. E eu sinto isso mesmo, tanto quanto com o meu marido, com os meus filhos, sabe? Isso é muito, muito bom. Agora eu vou ver que, nossa, que apagão geral que deu aqui. Não tem problema, Cláudia. Eu continuei aqui com o pessoal e fui respondendo os comentários. Aí eu já falei um pouquinho daquela minha pergunta, da tua pergunta, e agora eu quero te devolver essa bola. Você, lógico, você comentou aí que você teve essa experiência, né, com a expatriação da sua esposa, a sua esposa da época. E lógico que você teve que rever as suas crenças, né, e seus valores, porque você tinha o seu negócio, você tinha a sua carreira aqui. Como foi para você ressignificar essas crenças? Conhecido, você descobriu novas oportunidades. Gente, vocês vão ter que ter paciência, obrigada aqui, quem continua aqui com a gente, porque a conexão do Cláudio acho que não tá bacana. Mas se vocês quiserem
colocar pergunta, podem me colocar aqui, tá bom? Que a gente preparou um bate-bola super bacana aqui, com várias perguntas gostosas para a gente estar discutindo, mas Opa, vamos ver se o Cláudio volta. Olá. Deu? Deu, Cláudio. Tá me ouvindo? Cláudio, que eu te coloquei uma pergunta Agora não. que é para você, frente a esse novo e desconhecido que você teve, que você quis também apoiar a sua esposa na expatriação, como foi para você esse desconhecido, né, o novo? Se você encontrou uma oportunidade dentro desse novo e desconhecido, que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Gostaria de compartilhar? É, tecnologia de vez em quando nos prega uma, hein? Cadê o Cláudio aí? Que eu queria que ele comentasse isso, porque eu acho que é bem o que todo mundo está vivendo, o desconhecido e o novo. Tá aí de novo, Cláudio? Não estou te ouvindo. Oi, Margarida. Seja bem-vinda. Estamos só tentando restabelecer aqui a conexão com o Cláudio. Alguma pergunta mais aí, gente, que vocês tenham? Ou algum comentário sobre a quarentena? Uma outra coisa que eu queria é a questão do momento, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que cada pessoa é uma, não existe uma receita. Tem pessoas que estão trabalhando, né, num bom ritmo, e tem pessoas que estão fazendo cursos adoidado, e eu tenho conversado com pessoas que estão paralisadas um pouco, não fazendo nada, ou pessoas que estão tendo que totalmente se dedicar ao trabalho de casa, cuidar de filhos e tudo mais. E tá tudo bem. Eu acho que assim, tudo tem o seu momento, então isso aqui é tudo muito novo e as pessoas têm um tempo diferente para digerir tudo isso. Então, acho que vamos com calma. Cláudio, voltou? Não estamos te ouvindo, Cláudio. Voltei, eu peço 1 milhão de desculpas, gente. Eu já quando 4G, no 3G, no 5G. Me ouve agora? Não. Sim? Me ouve, não. Eu já conectei no 3G, Wi-Fi. Vamos com fé, vamos ver se agora vai dar certo. Queria pedir desculpa para vocês, mas eu ouvi a pergunta que você tinha feito de como foi, né, essa expatriação ao mesmo tempo ter que mudar do avesso a minha vida, né? Eu posso dizer para você que no começo foi um negócio muito complicado, a adaptação foi complicada, não tinha, acho que no primeiro ano, tinha um dia da minha vida que eu não tinha pulsos, né? Eu ainda vivia ainda na super machista de achar que o homem tinha que ser o provedor. Cláudio? Não estamos te ouvindo, Cláudio. Não. Não estamos te ouvindo. Então, enquanto isso, Cláudio, enquanto você tenta restabelecer, eu vou responder uma pergunta que eu acho que o Guilherme e a Niovi fizeram ali atrás, né? Que a Lu até está me colocando aqui. Sobre sua visão no que está por vir, né?
Essa era uma das últimas perguntas aqui para a gente finalizar, né? Que é justamente o que esperar, né? Nós vamos ter realmente, de fato, um mundo novo ou após um choque nós vamos voltar tudo ao status quo, né? Olha, é difícil realmente da gente fazer essa projeção, né? Profetizar este futuro. O que eu espero profundamente é que nós saiamos seres humanos, né? Sem querer romantizar essa crise que a gente é desafiadora, né? Mas eu acho que assim, nós todos estamos com um olhar maior ao próximo. Nós estamos entendendo que nós temos essa interdependência, né? Nós realmente precisamos uns dos outros. Então, eu acho que agora a gente está já saindo com a mentalidade que nós precisamos ajudar as pessoas. Não adianta eu me dar bem sozinho, eu preciso levar mais pessoas com a gente, né? Então, essa crise, ela escancarou essa desigualdade social que nós temos aqui no Brasil. Entretanto, o povo brasileiro é muito solidário, então muitas ações estão acontecendo. E agora o que a gente quer é que esse espírito de solidariedade, o do ajudar o outro e de trazer uma condição mais digna para o outro, se perpetue. Então eu acho assim que as empresas vão ter que pensar muito os seus modelos de negócio, a sua forma de trabalhar, né? Que nem hoje a gente está, a grande maioria aqui em home office, mas não são todas as pessoas que podem ter o home office, né? E tem uma condição de trabalhar em casa. Bem como a gente fala, olha, se cuida, fique em casa. Quem pode, fique em casa e se cuide mesmo, porque o vírus é muito letal, o contágio é muito rápido. Mas tem muita gente que não pode e que tem muita gente que está aí trabalhando para aqueles que podem ficar e com isso a gente diminuir a curva, né? Então eu acho que essa noção maior, essa noção mais holística, essa visão mais holística do todo está sendo super bacana. Então eu espero que isso perdure, né? E não fique só 2, 3 meses após esse choque de realidade, depois a gente volte a viver como vivíamos antes. Eu acho que nós temos que ter uma consciência muito maior, né, do impacto do homem na natureza, no meio ambiente. As próprias empresas vão ter que rever o seu modelo de negócio, né? Certamente nós não vamos voltar a trabalhar todos presencialmente no mesmo momento. Então, eu acho que essa cultura de home office veio, essa crise acelerou algumas transformações, né? E a transformação digital foi uma delas, que lógico, já vinha em curso, mas de repente no dia seguinte estava todo mundo no digital, né? Então, isso eu imagino que vai ficar. E eu lembro que muitas empresas, estou tentando colocar o Cláudio aqui de novo, que muitas empresas tinham um desafio muito grande em aceitar o home office para funções administrativas, né? E de uma hora para outra elas tiveram que aceitar e estão vendo que as coisas acontecem. Um dia desse eu estava conversando com minha cunhada, que ela é funcionária pública, e ela falou que a produtividade da área dela está muito melhor. Então, tem coisas também que vêm para o bem, né? Então, que a gente aproveite isso. Mas, assim, se essa crise valer para deixar com que as pessoas tenham um olhar mais empático para o próximo, né? Ela em detrimento de todo o saldo negativo que ela vai ter, que ela tem, ela vai estar trazendo isso de positivo para as próximas gerações, né? E para todo mundo. Cláudio, você está me ouvindo, querido? Eu te ouço, eu estou te ouvindo faz um tempo, estou achando ótimo. Você me ouve? Agora sim, Você me ouve? Não? agora a conexão tá Então, boa, Cláudio. Legal, morrendo de vergonha aqui, mas achando ótimo que você está tocando. Vou até pegar uma carona nisso que você está dizendo, porque bora lá. agora já bagunçou esse negócio de vai e volta, enfim. Acho que uma das coisas bem legal para a gente chamar a atenção desse período de quarentena de ver e começar, quem sabe você está falando da mudança, da gente ter um novo olhar, e eu acho que é importante chamar a atenção para a gente também valorizar bastante o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos, né?
Quando a gente faz, a gente não valoriza tanto. E também quando a gente tem alguém que nos ajuda em casa, que cuida dos filhos, que arruma a nossa casa para que a gente possa trabalhar fora, a gente também acaba não valorizando tanto assim. Esse é um momento que está todo mundo agora, quem diz, as pessoas que fazem o trabalho em casa e tem que dispensar mesmo, porque o momento é um momento bem delicado. Então, agora eu acho que é um momento também de o valor desses serviços, da mesma forma como a gente também às vezes menospreza quando fala de saúde, pensa logo em médico, né? Mas a gente tem esse pessoal que está na linha de frente, tem os enfermeiros, tem faxineiro. Se o faxineiro não for lá desinfetar tudo, não tem como trabalhar. Então, quer dizer, a gente, acho que é um momento também da gente rever um pouco, com bastante carinho, rever um pouco essa questão da desigualdade social que a gente vive no Brasil e, principalmente, de valorizar o trabalho, né? Todo trabalho tem que ser valorizado. Acho que a gente tem ainda questões complicadas, né? Não dá para pensar normal o presidente da empresa ganhar 50, 60, 80 vezes mais do que o faxineiro. Todo trabalho é importante e eu acho que esse período aqui acho que serve para todo mundo, né, Adriana? Rever um pouco essa coisa das nossas relações, inclusive com quem faz esses trabalhos tão importantes para a gente na casa da gente, cuida dos nossos maiores patrimônios, nossa casa e os nossos filhos, não? Certamente, eu acho que isso tudo vai humanizar mais as relações, né? Deixa eu só ver a Ani, que está colocando aqui, nossa, ver a desigualdade é fundamental. Temos tanta sorte de ter condições de nos distanciar e trabalhar remotamente, né? Com certeza, Nil, é bem por aí. Nós que podemos fazer isso, somos muito privilegiados, realmente. Temos que ser gratos e temos muito mais responsabilidade para a gente ajudar os que não têm este privilégio, né? Então, eu acho que a gente, a partir de quanto mais consciente nós somos das coisas, 3 pessoas. Imagina se todo mundo conseguir fazer isso ao seu redor, né? Então, é uma corrente super do bem. Coitado do Cláudio ali com a conexão, que tá brigando ali, né? Então, eu vou voltar aqui com vocês do tema de equidade de gênero, que é uma pergunta que nós estamos nos fazendo, certo, Cláudio, também certamente, é a questão de como as empresas vão seguir, né, com a inclusão da diversidade no pós-pandemia, né? Então, essa era uma pergunta para a gente estar discutindo, assim, o quão as empresas vão levar esse assunto como prioridade. Porque você imagina a questão de fluxo de caixa, de lucratividade, de baixo faturamento, entrar, né, daqui para frente. Também, enquanto Liu, né, eu e a Luceli, nós estamos nos reinventando também, sabe? Porque estamos indo para o digital, vamos lançar um curso de liderança digital, mas a gente espera que as empresas continuem vendo diversidade como estratégia e como benefício para a empresa. Eu acho que, principalmente agora, a diversidade nunca vai ser tão importante dentro das empresas. Porque certamente as empresas vão reduzir a quantidade de profissionais e que, por favor, as empresas tomem isso em conta, né, que tentem, de uma certa maneira, manter a maior diversidade possível, fazer as boas trocas, as trocas inteligentes, para terem as boas pessoas, porque o momento daqui para frente vai ser muito desafiador, né? E toda essa sociedade vai continuar compradora dos nossos produtos e serviços. Então, a gente aqui fica na torcida, porque aquelas empresas que realmente entenderam dos benefícios de incluir a diversidade dentro da empresa,
se aquilo lá é uma estratégia, se é algo, um valor para a empresa, realmente vai continuar. Certamente vai dar uma diminuída, talvez os projetos vão ser mais espaçados, mas certamente elas vão continuar apoiando e promovendo, né? Seja a inclusão de gênero, de raça, de LGBTQ, de pessoas com deficiência e tantos outros recortes que nós temos na nossa sociedade, né? Então, ficamos aí na torcida, vamos ver quando as coisas voltam. É importante realmente voltar de forma gradual, em acordo aí, de acordo com cada cidade, tem uma realidade diferente, né? Então, imagino até, eu acho que isso é uma coisa também que as empresas vão repensar. A grande maioria delas tem ali o seu centro, né, o seu head office em São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade grande, super desafiadora. Né? Será que tem necessidade de todo mundo estar por lá? Será que não vai acontecer aí uma migração para outros locais que possa surgir oportunidade para outras cidades também? Então, assim, existe uma possibilidade imensa, né, de oportunidades. Então, vamos ver como tudo isso aí vai ficar daqui para frente. Alguém tem alguma pergunta, gente, nessa toada? Ok, mas será que eu respondi todo mundo, Lu? Me fala aí que você falou que tinha uma outra pergunta, da do Guilherme. Acho que a do Guilherme eu respondi, né, Gui? Tem alguma coisa a mais? Me falem aí, gente. Josi, quer comentar alguma coisa? Marcela? A Nietzsche tinha me perguntado do que fica do pós-Covid, né? Essa eu respondi já. Ui. O que vocês acham, gente? Aí a Lu está perguntando. Qual a opinião de vocês sobre esse tema? Quarentena, equidade de gênero. Vocês gostariam de fazer uma troca? Vamos bater esse papo. Josi, a Josi está por aí ainda? Josi, como que você está achando que as empresas vão priorizar a questão da diversidade nesse momento? Quer entrar aqui comigo, Josi? Porque o Cláudio, não sei o desafio dele aí com a internet, coitado. Se você quiser, me pede uma solicitação aqui, que a gente bate esse papo. Ó, Cláudio, voltei, mas peraí, deixa eu ver se ele me dá aqui a solicitação, vamos ver. É um novo momento, certamente. Opa, vamos ver se o Cláudio está voltando aqui. Cláudio, voltou. Agora Voltei, nós super estamos na... frustrado. Você tem uma ideia, desliguei tive que desligar o meu telefone, mas caiu tudo aqui. Wi-Fi, 4G, cabo, caiu tudo. Fiquei sem nada, que nem o WhatsApp para te avisar. Não tem problema. Ô, Cláudio, fala aqui pra gente, que eu já dei um pouquinho a minha visão sobre o mundo após pandemia, né? O que você acha, se é que dá pra gente prever alguma coisa, né? Mas nos fala aí, qual que é a sua visão do mundo pós-pandemia? Olha, eu não sei, eu acho que tem dias que eu fico um pouco mais otimista e tem outros dias que eu falo, poxa, acho que não é bem assim. Eu acho, primeiro, que de fato é uma oportunidade muito grande, que a gente tem, muito valiosa, de parar, repensar as relações, desde as relações que a gente tem com quem vive debaixo do mesmo teto com a gente, né? Relação com a companheira, com a esposa, relação com os filhos, enfim, com quem está ao nosso redor, até pensar um pouco nas relações de consumo, nas relações de trabalho, como é que a gente vai voltar, né? Qual que vai ser esse novo normal no trabalho também. Eu acho que é tão amplo isso, eu não tenho dúvida que todo mundo vai sair diferente dessa experiência. Agora, saber como é que a gente vai chegar lá, eu acho que é muito bola de cristal, né? Acho que
que as transformações vão ser maiores, tem gente que acha que a hora que as coisas voltarem mais ou menos perto do normal, a gente volta a viver o mesmo ritmo que vivia antes. Eu não sei te dizer, eu acho que pelo menos o convite para reflexão ele é muito bom e acho sim que algumas vão ser transformadas. Alguém comentou aqui que eu achei bem interessante enquanto eu estava tentando entrar, que foi o Sérgio, ó, o meu Sérgio, abraço. Ele fala, eu conheço que estão tentando equilibrar o papel do homem, incentivando a ficar mais em casa. Mas os homens estão com medo de perder o emprego. Você vê, as relações, a gente não deveria ser assim, mas é complicado você dissociar, inclusive, as relações econômicas das relações de gênero, né? Tem muita empresa, por exemplo, estou falando do antes do Covid, mas tem muita empresa, por exemplo, incentivando os homens a pegar a licença paternidade, e os homens são muito resistentes porque eles se veem vulneráveis, como as mulheres ficam vulneráveis quando tiram a licença maternidade de 6 meses. Portanto, eu acho, de verdade, eu acho que é um momento da gente se abrir, e acho sim que esse momento pode até ser um catalisador para a gente avançar em diversas questões que vinham andando meio de lado. E acho que as empresas, como sempre, porque as empresas acabam puxando uma série de processos na sociedade, eu acho que as empresas talvez vão puxar um pouco esse processo de fazer algumas das mudanças que vinham mais ou menos engatinhando e que agora talvez tenham que entrar para valer, porque vai todo mundo começar de uma base completamente diferente do que a gente vinha vivendo antes. Agora, só o futuro vai dizer para a gente como é que a gente vai chegar do outro lado. É o que você falou, eu torço muito para que as pessoas aceitem esse convite para reflexão e para mudança de atitudes, né, de comportamentos. E eu acho que essa quarentena, né, aludiria aí a quantidade de dias necessários para a gente mudar um hábito. Então, que a gente aproveite, né, o lado bom de estar um pouquinho mais desacelerada e criar novos hábitos. Essa é uma maneira, quase que obrigatória, né, da gente rever isso. Você vê que a Lucélia mandou aqui, né, que as relações virtuais chegaram para ficar. Eu não tenho dúvida. Eu acho que uma coisa muito legal mesmo é a gente ter essa oportunidade, e foi um pouco um processo que eu fiz, porque eu já estava né, eu já trabalho home office já tem mais ou menos 3, 4 anos, então eu já estava habituado, mas é isso, de quebrar os paradigmas, de rever um pouco a relação que a gente tem com essa coisa física de ter que ter um escritório. A gente perde, né? Hoje as pessoas estão realizando o tempo enorme que a gente perde nos deslocamentos dentro da cidade para sair de casa para o trabalho, para voltar para casa. Esse tempo é um tempo valioso, trabalhando mesmo, efetivamente, ou seja, né, estando ao lado dos nossos. Cláudio, cortou de novo. Essa tua internet hoje quis nos pregar uma peça, hein? Mas é isso aí. Enquanto você tenta aí, vou reler aqui os comentários, que a Ni fala que acha que muitas empresas que não têm realmente equidade de gênero como DNA e estratégia vão retroceder. A Josi, né? Priorizar alguns projetos. Eu também acho que vai ser por aí, né? A Marcela comentou aqui das questões trabalhistas que vão ter que ser revistas frente a essas novas condições de trabalho. Então, eu acho que essa crise vem como um grande catalisador, um grande enzima aí para acelerar uma reforma trabalhista. Então, em bom tempo. Então, eu acho que a economia também possa pensar numa renda básica mínima. Eu tenho uma preocupação, eu sou uma entusiasta da educação, então eu acho assim, realmente, passado esse surto, a gente precisa entrar de cabeça na educação e escola pública e melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualificação
nas universidades, porque a mão de obra está muito, né, desqualificada, desatualizada. E tem muitas pessoas sem qualificação nenhuma. Então, como nós vamos lidar com tantas novas demandas que vêm por aí, né? Então, a Lu também está comentando que as empresas estão vendo que podem ser mais produtivas com home office, com certeza, né? Então, é tempo da gente se reinventar mesmo, Josi, que eu acho que é o que todo mundo está fazendo, né? Todo mundo está se solidarizando muito mais. Agora eu vou te falar que a gente não viva só no mundo digital, quando a gente puder sair e encontrar as pessoas, porque sabe isso que é o que a gente está mais sentindo falta, né? Do abraço, da socialização, porque nós somos muito assim, né? O brasileiro é muito do tato, né? Do contato, do beijo, o aperto de mão, do abraço. Então, essa socialização eu acho tão importante. Então, a gente estava pensando como que vão ficar as faculdades daqui para frente. Eu acho que realmente o MEC já aprovou uma parte de ensino à distância, facultativa, mas imagino que muitas agora vão se organizar para isso e vão ter algumas atividades na faculdade ou nas escolas justamente para fazer essa socialização, porque a gente não pode perder isso, a gente também não pode ficar só no virtual. O virtual ajuda e muito para muitas coisas, mas nada como a gente tomar um vinhozinho, uma cervejinha com amigos, com famílias, né, e todo mundo perto, né? Então, assim, o face-to-face ainda ele é bastante importante, mas é fato que a gente não precisa fazer tudo face-to-face, né? Tantas reuniões de apresentação de empresa, conhecer novos fornecedores, muita coisa pode ser realmente mudar para o digital, né? A Lu tá falando aí que o mais sente falta é o abraço, é verdade, né, Lu? E o abraço forte. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou já indo para os finalmente, porque o Cláudio, a internet dele não nos ajudou, mas eu acho que, de uma certa maneira, a gente conseguiu passar a mensagem. Foi a primeira vez que eu estou fazendo essa live. Ele está pedindo para voltar aqui, mas a gente já vai caminhando para o fim, né, a Cat? Vamos sair diferentes, algumas pessoas melhores e outras mais estressadas com essa situação, é verdade, viu, Cat? Mas algumas descontentes com o ser humano também. Cláudio, nós já estamos chegando ao tempo da gente se despedir. Continuei, li alguns comentários aqui. E aí eu queria que você falasse aí, você está super atuante, a gente está te acompanhando aqui, já que você nos estimulou. Eu e a Lu já fizemos uma agenda super bacana. Quinta-feira que vem, eu e a Lu vamos estar aqui às 8 horas para falar um pouquinho sobre qual é a quarentena possível, né? Cada um tem uma, e falar um pouco do mundo pós-pandemia, focado um pouco mais para as questões comportamentais, aproveitando a especialidade da Luceli nessa área. E me fala um pouquinho aí, quem quer te seguir, aonde você vai estar. Você está muito chique, saindo aí no jornal hoje de manhã, aí no SPTV, né? Não sei como é o nome do jornal aí de São Paulo. São Paulo, bom dia, São Paulo. Primeiro, te peço desculpas, eu consegui te acompanhar aqui, não consegui entrar, mas foi super bem. Fico feliz de ter dado essa cutucada. Eu acho que depois a gente pode marcar num outro dia. Peço mil desculpas aí para todo mundo, agradecer a todo mundo que passou por aqui, que continuou com a gente até o final. E, enfim, se quiser acompanhar um pouco o que eu ando aprontando, porque eu ando gerando uma série de conteúdos, ando falando um monte do tal do coronamacho, que a gente não tem ainda vacina para o coronavírus, mas tem vacina para o coronamacho, tem cura para o coronamacho. E quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar nas redes sociais, aqui no Instagram, né? Vocês já me conhecem aqui. Tem o canal Macho do Século XXI no YouTube, tem também o meu site www.machodosséculo21.com.br. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar acompanhar as próximas que vêm pela frente. Você vê, eu troquei de telefone aqui. Eu acho que o problema foi o meu telefone que deu pau. Junto com a internet, que também estava sem. Mas pelo menos fiz questão de entrar no finalzinho aqui para poder agradecer esse espaço, a oportunidade. Pena que a tecnologia não ajudou muito dessa vez,
mas você foi brilhante aí e foi muito legal te ouvir, pelo menos daqui. Legal, Cláudio. Super obrigada pela participação. Você nos colocou no ar. Então, foi ótimo. A próxima agora, quinta-feira, às 8 horas, eu e a Lu, a gente espera vocês. Tragam mesmo as perguntas, a ideia é um bate-papo, é o que a Cat falou, essa troca, né, o otimismo, a gente se vê, né, na situação do outro, imaginar que as dúvidas, a negação, o desafio, o estresse não é comum, não é só de uma pessoa, né, e tá tudo bem, a gente tem que acompanhar, passar isso com leveza. E, por um outro lado, a gente também não pode desperdiçar as oportunidades, né, que batem a nossa porta, de inovação, de renascimento, de reinvenção. Então, que as pessoas se joguem mesmo nesse novo mundo, que nos permite errar e corrigir rapidamente, onde hoje, inclusive, as tecnologias nos permitem muito mais a gente experimentar modelos. Então, olha, com fé, com força e coragem, vamos nos jogar mesmo, né? Então, gente, quem quiser, continue nos seguindo aí pelo Insta, pelo Face, LinkedIn da Lio Company e do Macho do Século XXI, porque realmente o que nós queremos é que todos os homens sejam homens do século XXI e nós queremos que as mulheres também o sejam, porque também existem muitas mulheres machistas, então não vamos só colocar a responsabilidade no colo do homem, não. E estar em casa em quarentena é a gente desconstruir isso, é a mulher aceitar que a louça não vai estar tão bem feita, mas ela vai estar sendo feita, e nós vamos ali chamar os nossos filhos, homens e mulheres, para estarem compartilhando todas as suas tarefas, tá? Então eu desejo muita luz, harmonia, leveza, saudade de todos vocês aí que nos acompanharam, alguns eu conheço, outros vieram aí pelo Cláudio. Muito bom, é isso aí, Lu. Sigamos firmes e fortes, né, Cláudio? Quer finalizar aí, querido? Vou pegar o ganchinho final, falta um minutinho aqui, para dizer, olha que oportunidade legal para a gente rever um pouco essa relação dos filhos e para a gente eventualmente corrigir, para a gente falar mesmo de equidade para valer, né? A gente poder ensinar as nossas meninas, incentivar para que elas possam ser o que elas quiserem, né? Para que elas tenham confiança para chegar onde elas quiserem, para que o céu seja o limite, como é para qualquer menino, e para que a gente também possa ensinar os nossos meninos a tratarem as meninas com respeito, para que a gente possa ter lá na frente, sim, começa em casa a equidade de gênero, para que a gente possa ter um mundo com muito mais justiça, muito mais respeito e muito mais oportunidades iguais para as mulheres e para os homens. É isso aí. Vamos finalizar, Cláudio, para não derrubarem a gente. A Flavinha entrou aí. Flavinha, depois segue, assiste aí no gravado, tá bom? Gente, beijos a todos vocês. Obrigada, Cláudio. Obrigada, gente. Obrigado. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.